Graça e paz, amados. Vamos aqui para mais um vídeo falando sobre consciência cristã. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a sua família. Nós já sabemos o que é ser cristão, é todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E família é um grupo de pessoas que vivem na mesma casa, que são ligadas ou por vínculos sanguíneos ou por afetividade, mas que elas compartilham a mesma casa, vivem na mesma casa. Amém, amado? Então esse aí é o conceito mais básico sobre família. Tem a questão jurídica, a questão constitucional, que abrange um pouco mais de coisas, e nós precisamos respeitar isso. Toda essa questão do conceito sobre família. Mas no básico é isso. Então eu creio que você que ouve, que está ouvindo essas palavras agora com relação ao conceito de família, deve ter o seu pensamento acerca do que vem a ser uma família. E nós não podemos desprezar nenhum tipo de entendimento com relação a essa questão. Nós consideramos muito mais, como cristão, a família ligada por afetividade, tem a questão consanguínea também, né, a ligação sanguínea, mas que é o nosso vínculo mais direto para se considerar família. Mas existe também a ligação afetiva. Por exemplo, pessoas adotam filhos e levam para a sua casa, e a partir daquele momento que aquela pessoa, aquela criança é adotada, ninguém vai dizer que não é filho, ninguém vai dizer que ela não faz parte da família. Tem também a questão do entendimento da família no contexto de estrutura. Quando se fala que família tem pai, mãe, filhos. Então nós precisamos entender que família é aquela constituída que cada um formou e que considera. E nós precisamos respeitar isso. Não pode dizer que família tem que ter isso, isso e isso, porque não é assim que funciona. Família é aquilo que você considera como família, aquilo que você entende que é família. Existem pessoas, queridos, que adotam animais e dizem que faz parte da família. Não sou eu que vou dizer que aquele animal não faz parte da família. E nós precisamos respeitar isso. E dentro dessa mensagem, dentro desse estudo, nós estamos falando sobre o cristão e a família, porque como cristão, no mínimo nós precisamos respeitar o próximo e aquilo que ele entende pelo que é família. Nós não podemos dizer para ninguém que ela não é família, ou que ela não vive numa família, ou que ela não tem uma família, quando aquela pessoa julga e diz que aquilo é a sua família. Nós precisamos olhar com um olhar de amor, com um olhar de compaixão e procurar entender essas questões. E a partir desse momento, nós vamos viver e conviver com essas pessoas. Nós estamos nos deparando com pessoas com diferentes ideias o tempo todo. A nossa família, por exemplo, eu tenho uma filha que mora comigo na minha casa. Ela é minha família. A minha esposa faz parte da minha família. Nós juntos somos a nossa família. Só que a minha filha vai sair de casa e vai conviver com pessoas lá fora. E ela vai também ter esse confronto, vamos dizer assim, das ideias que existem lá fora. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Por isso que o tema desse estudo se chama o cristão e a família. Porque além da ideia de que o cristão ele pode ser cristão e a sua família não ser, ele também vai ter o contato com outras famílias fora da sua casa que não professam a mesma fé, que não são cristãs. E como que a minha filha, como que eu, como que a minha esposa vamos nos relacionar com essas pessoas? Né, amados? Então, nós precisamos entender bem essas questões e não tratarmos como pessoas que são donas de um conceito formado
do que é família. Apesar de que nós sabemos que existem pessoas que não são cristãs, que têm o seu formato e o seu conceito sobre família e não vão aceitar o nosso conceito sobre família. Não vão aceitar o seu conceito como família. E mais, amados, coisa que é muito importante também nós entendermos, que nós fazemos parte de uma igreja. Quando eu falo igreja, agora eu estou falando instituição, aquela que tem uma placa na frente, que tem um conceito de família. Como pastor dessa igreja, eu vou ensinar o povo a mesma coisa que eu estou ensinando aqui, talvez de uma forma um pouco mais diferente, mas vou passar para eles essas informações sobre família. Mas vai ter pastor de uma outra denominação que vai ver esse vídeo e talvez não concorde com aquilo que eu estou falando. E eu não estou pedindo para ele concordar, mas estou falando para você e para ele que nós precisamos respeitar e considerar o que cada um entende pelo que é família. Amém, amados? Então que nós possamos iniciar esse estudo, tendo esse entendimento, que nós não somos o dono da razão e que nós temos o nosso conceito sobre família, e esse conceito ele é baseado pelo que a palavra de Deus diz. E a partir desse momento nós vamos começar a trabalhar. A primeira ideia que nós temos que ter, querido, é que para que nós venhamos formar um conceito de família, nós precisamos formar esse conceito à luz da palavra de Deus. E para que nós possamos fazer isso, eu quero ler aqui com os irmãos dois pequenos textos da palavra de Deus. O primeiro que eu vou ler está em Josué 24:15, que diz assim: Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha família cultuaremos o Senhor. Nesse texto, amados, nós podemos ver que Josué, ele está aqui se posicionando como um homem que adora ao Senhor. E que as demais pessoas que o estão ouvindo, elas aparentemente também adoram ao Senhor. Mas a gente está vendo que elas têm ainda uma dúvida, porque Josué ele deixa bem claro: eu e a minha família, eu e a minha casa, nós vamos cultuar ao Senhor, adoraremos a Deus, reconhecemos Ele como nosso Deus. Mas vocês podem escolher a quem vocês vão cultuar. Vocês podem decidir quem vocês vão servir. Então a gente pode ver que o ser humano ele tem liberdade de escolha, como eu tenho ensinado nos outros vídeos anteriores. Mas nós podemos nos posicionar. E ele determinou que ele e a sua casa, como o chefe da sua casa ali, determinou que na sua casa o Deus dele seria o Deus de Israel. E era eles que ele iria cultuar. Então, nós podemos entender o respeito. Você olha para mim e você pode identificar em mim que eu sou cristão. Por quê? Porque as minhas ações, as minhas palavras, a minha forma de pensar, elas são baseadas na palavra de Deus. E eu respeito a sua opinião, se você não tem Jesus como seu Senhor, de escolha. E dentro da minha casa, eu posso dizer que a minha família ela é cristã. Mas quem pode garantir que só pelo fato de eu dizer que a minha família é cristã, todos os meus familiares são cristãos? Porque cristão é uma questão de posicionamento, é uma questão de decisão. As minhas ações elas vão ser baseadas na palavra de Deus. E você vê a importância de um pai de família determinar isso dentro da sua própria casa. Então, se você tem essa posição de ser cristão, o fato de você determinar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, já causa um impacto muito grande na vida de todos aqueles que estão debaixo da sua casa. Mesmo eles não sendo cristãos. Porque aí você já vai estar profetizando que eles serão cristãos, em nome de Jesus. Amém? Porque como pai, como sacerdote do seu lar, como cobertura espiritual naquela casa, ele declarou que todos que estão ali debaixo daquele teto vão adorar o Senhor. Amém? Isso pode ser entendido até como um ato profético.
Então esse comportamento já é um comportamento que um cristão deve adotar dentro da sua casa. Se posicionar como cristão. Você entendeu? E eu quero compartilhar com vocês também outro texto da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 31 até o 35, que diz assim: Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa, e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te procuram. Jesus lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, queridos? Então você pode ver aqui que o próprio Jesus, ele tinha uma certa dificuldade na sua casa com seus familiares. A sua família não andava com ele naquele momento, no começo do seu ministério. Se você puder observar aqui também na Bíblia, tem um versículo aqui anteriormente que fala também acerca dessa dificuldade que Jesus tinha com a sua família, onde a sua família o queria prendê-lo porque o considerava como um louco. Uma situação, amado, muito triste e constrangedora. Veja o que diz aqui no versículo 21 do capítulo 3. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Por que eu fiz questão de ler esse versículo para vocês, amados? Porque muitas das vezes o cristão ele vai ter dificuldade dentro da sua casa, porque de repente a sua família não tem o mesmo entendimento que ele. A partir do momento que você declarar o seu posicionamento como cristão na sua casa, aquele que não tem a mesma fé, aquele que não entende a forma como você vai se comportar naquele momento para frente, ele vai ter uma reação. E aqui você vê que o próprio Jesus, ele teve dificuldade com os seus familiares, porque eles ouviam falar acerca das coisas que ele fazia. E algumas pessoas, alguns líderes espirituais da época, os sacerdotes, os escribas, eles diziam que ele fazia o que ele fazia pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. E a sua família acabou entrando no mesmo ritmo dos fariseus e dos líderes religiosos da época. E aí naquele momento entenderam que Jesus estava agindo como louco e queriam paralisar a obra que ele estava fazendo. Mas não tem como paralisar aquilo que Deus começou, porque ninguém pode impedir aquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos ter esse entendimento. Por isso que pela fé, eu digo para você, que como cristão, fazendo como Josué fez, se posicionando, permaneça firme, porque você pode ter dificuldade com os seus familiares, por eles terem outros deuses, por eles terem outro modo de pensar, por eles terem uma outra forma de se comportar. Mas se você permanecer firme, como Jesus permaneceu firme, porque nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Jesus sabia o que ele estava fazendo. E como cristão, você deve saber o que você está fazendo. Você deve agir pela fé naquilo que você creu. E você declarou com a sua boca que Jesus é teu Senhor e teu Salvador. E a partir desse momento, amados, apesar da sua família, em muitas das vezes não entender a sua ação, o seu comportamento será um comportamento que vai fazer toda a diferença. Jesus, ele nesse texto que nós lemos ainda há pouco, quando a sua família chegou na porta do lado de fora e querendo entrar e dizendo que era parente dele, ele diz, no momento, parafraseando aqui o que Jesus disse, a minha família é essa que está aqui ao meu redor. Esses que estão aqui são a minha mãe, os meus irmãos e irmãs. Então você pode ver que cada um de nós pode ser enxertado, como a Bíblia fala, na videira verdadeira que é Jesus Cristo, como família de Cristo. Nós vamos ser e somos pela palavra de Deus herdeiros e co-herdeiros com Ele. De quê? Do Pai,
Quem é o nosso Pai? É Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial que está no céu. Amém, queridos? E nós precisamos entender também que ele diz que esses são minha mãe, irmãos e irmãs. Veja bem, que nós somos considerados família de Cristo, irmãos de Cristo. Então, queridos, nós podemos ver uma formação familiar. A família de Cristo é todo aquele que faz a vontade do Pai, como o próprio Jesus aqui declara. Então nós precisamos entender que o nosso posicionamento como cristão, ele precisa ser bem claro. E o Senhor aqui nesse texto, ele foi até um pouco, se nós formos analisar, um pouco duro com a sua família de sangue. A sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, mas eles não tinham entendido ainda o que Jesus estava fazendo. E ele disse que se a sua mãe e os seus irmãos que estavam lá fora não fizerem a vontade do Pai, ou seja, não o acompanharem naquilo que ele estava dizendo e fazendo, eles não eram seus familiares. É duro, mas é assim que funciona para o cristão. Você precisa se posicionar como cristão, em nome de Jesus, e a sua família vai ver que o seu comportamento é nobre, porque Jesus mostrou e a sua família acabou entendendo que o seu comportamento era nobre, apesar do que as outras pessoas podiam e estavam falando acerca dele, dizendo que ele estava endemoniado, que o que ele fazia era pelo Beelzebu. O que Jesus fazia, amados, que é o que nós como cristãos temos que fazer? Jesus orava pelos enfermos, ele curava os enfermos, ele abraçava os enfermos, ele trazia para ele a responsabilidade daquele que estava precisando de ajuda, porque existiam pessoas atormentadas por espíritos malignos. E o cristão, ele tem esse dever de acolher a pessoa que está atormentada e muito mais dentro da sua casa, e trazer para ela a responsabilidade e dizer: meu amado, meu querido, meu irmão, nós precisamos entregar a vida para Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E nós precisamos entender que a nossa família principal, o membro mais importante dela não está aqui na terra. Não como nós vemos fisicamente. Ele está em espírito sim, mas a sua morada é no céu, para onde ele foi preparar lugar para o resto da sua família, ou para os demais da sua família, que são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Então eu convido você, nesse momento, para que você se posicione como cristão dentro da sua casa. Haja como cristão. Faça que nem José, declare com a sua boca que você é cristão e que toda a sua casa ela é cristã também. E você vai ver a diferença. A partir do momento que você se posicionar, crer no que a palavra de Deus diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim vai acontecer na sua casa e na sua família. Então o seu posicionamento como cristão, você e sua família estarão na glória com o Senhor, no tempo certo, a partir daquilo que você decidir na sua vida, em nome de Jesus. Não seja um cristão, um homem de Deus negligente. Não seja um cristão apático, um cristão que não se posiciona, um cristão que não deixa claro quem você é dentro da sua casa. A sua família precisa saber quem você é. E a partir do momento que você declarar quem você é em Cristo Jesus, a sua família vai lhe enxergar com outros olhos. E você vai se comportar da forma que nós já aprendemos lá atrás, como um cristão deve se comportar. Com amor, com perdão, com honra e com respeito. E a partir desse momento, amado, a sua vida e da sua família irá mudar. E a formação da família já não vai importar tanto. Porque você vai fazer parte de uma família grandiosa, a família de Cristo. Amém, amados? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.